essa oportunidade digo que é uma alegria imensa estar nesse evento como organizador ao lado do colega Fábio, Iriana, Iridio Nemias. Fábio é uma pessoa que eu conheci na Escola da AGU da Terceira Região e tenho hoje como amigo, e é uma grande honra promover um evento desse, que traz grandes juristas de São Paulo e do Brasil inteiro para vir falar de processo civil para a gente, num momento tão importante em que a mudança de um código, e é importante que se diga isso, já foi ressaltado pelo professor Leonardo Carneiro da Cunha e por todos os outros, a mudança de um código não é a simples mudança de uma lei. Isso vai mudar um paradigma todo do que nós entendemos como processo civil. E é preciso que a gente olhe para os novos institutos com os novos institutos em mente e não tendo em consideração os nossos aprendizados que nós tínhamos até agora. Não há instituto sagrado que não possa ser mudado. Então, saudando na mesa o professor Rodrigo Barioni, da PUC de São Paulo, o doutor Rafael, o doutor Ulisses Viana, que me honram com a presença aqui nesta mesa, e todos os colegas e amigos. É uma alegria tê-los aqui. É bom falar, é bom dar palestra, mas é mais importante ainda quando a gente tem amigos para ouvir, e isso é fundamental. O meu tema, tutela antecipada, o novo regime da tutela antecipada, o doutor Rafael havia dito que é muito simples pedir uma tutela antecipada. Eu lhe garanto que vai ficar mais simples ainda. Para a gente compreender esse tema da tutela jurisdicional diferenciada, eu queria fazer uma digressão muito rápida para fixar um conceito que eu acho que é o norte dessa legislação projetada, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que é o conceito de tutela jurisdicional diferenciada. Tutela jurisdicional diferenciada que veio, neste momento, acudir àqueles anseios de efetividade do direito. A gente deixa de ter a limitação formal da tutela comum, para que de forma diferenciada nós consigamos entregar à parte o seu direito no tempo e modo que lhe é devido. Porque tempo que não é direito prestado fora do tempo é, na verdade, injustiça. E a tutela jurisdicional diferenciada, ela tem uma série de características que firmam esse conceito e que fazem a gente detectar sempre que a gente estiver diante de uma tutela que não é aquela comum. Dentre todos esses conceitos, nós temos o hibridismo procedimental e nós temos o da cognição sumária. Um traço marcante da tutela jurisdicional diferenciada é a cognição sumária. Cognição sumária tendo em conta a lição clássica do professor Kazuo Watanabe, é aquela cognição que, em profundidade, se limita a analisar os argumentos superficiais, que não desce até o limite do que é exposto. Nós temos a cognição horizontal e nós temos a cognição vertical. Nesta cognição vertical, nos termos de profundidade, a cognição sumária não desce até os limites finais. É uma cognição, portanto, superficial, e por ser uma cognição superficial, ela marca as tutelas que precisam ser prestadas, e aí temos um argumento forte sobre o argumento da celeridade e da efetividade. Daí que o uso da cognição sumária é um traço marcante, é um traço diferenciado para a gente qualificar essa tutela. E eu não estou falando de tutela jurisdicional diferenciada por acaso. Eu estou falando de tutela jurisdicional diferenciada porque esse conceito é fundamental para a gente entender o que está vindo com a tutela antecipada. Então a cognição sumária é outra coisa, apesar do estudo mais clássico, talvez, que nós conheçamos, seja o estudo do professor Kazuo Watanabe, a cognição sumária ela já existia lá no direito romano. Na legislação de Justiniano, lá no direito romano, havia a previsão de uma produção de uma prova sumária. Uma prova que, se não houvesse contestação das partes, a decisão do pretor, fundada em cognição sumária, seria suficiente para todo o processo que virá. Então, isso havia já no direito romano. E depois, na Idade Média, nós temos na Idade Média um traço bem delineado do que foi cognição sumária, do que foi prova sumária. Existe uma bula papal de 1306 do Papa Clemente V, que é considerado um marco da sumarização procedimental no processo civil. Então, de certa forma, como no cumprimento de sentença, esse hibridismo procedimental do cumprimento de sentença
ele já existia também na Idade Média. E aqui, no tema cognição sumária, ele também está presente, porque havia na Idade Média essa cognição sumária como forma de abreviar o procedimento. E é incrível a gente olhar a codificação da Idade Média e perceber que a preocupação com a celeridade, a preocupação com a efetividade dos julgados já existia. Então, talvez a nossa preocupação atual com celeridade e efetividade não resolva nada. Porque já teve gente preocupada há 700 anos e nós estamos aqui enfrentando os mesmos processos, o mesmo número de processos. Então, essa cognição sumária, ela é fundamental. E por que ela é fundamental e por que é importante a gente ter esse paradigma? Com a modernidade, com a instalação do Estado moderno, com a ascensão da burguesia ao poder, passou-se a acreditar que os títulos judiciais que fossem fundados em verossimilhança não seriam aptos a ensejar uma execução. Então, creu-se firmemente de que a execução só poderia ser desencadeada se você tivesse um título fundado em cognição exauriente. Esse foi um paradigma da modernidade. Um paradigma que cria que a verdade real deveria ser buscada e que não poderia haver execução, não poderia ser avançado no patrimônio alheio se não houvesse um título fundado em cognição exauriente, se não houvesse um processo ordinário que seguisse um procedimento ordinário para prestar a cognição exauriente, crendo que haveria uma verdade real superior àquela verdade superficial adquirida com a cognição sumária. Já em Calamandrei, a gente encontra uma crítica muito forte a isso, a ideia de que há uma verdade real, e Calamandrei diz claramente que mesmo quando se busca essa verdade real, e mesmo na sentença que se diz fundada em cognição exauriente, ainda assim não se atingiu a verdade, e não se tem certeza que atingiu a verdade. Calamandrei faz uma escala do que é verdadeiro, e isso é importante para a gente compreender a tutela antecipada, entre possível, verossímil e provável. Possível é aquilo que pode ou não acontecer. Verossímil é o que tem possibilidade de ser comprovado. E provável é aquilo que certamente acontecerá. O conceito de probabilidade lá de Calamandrei é importante para a gente trazer para cá, para o novo regime da tutela antecipada, porque a gente vai compreender agora com a legislação projetada que aqueles requisitos clássicos que nós tínhamos no CPC, do 273 para servir a tutela antecipada, e dos artigos 796, 797, 798 e seguintes do CPC, para servir a tutela cautelar, o texto projetado na Câmara uniformiza esses requisitos. Então, não falaremos mais em verossimilhança das alegações e não falaremos, contrariamente, em fumaça do bom direito, em fumus boniuris. Os requisitos agora estão unificados sob o palio da probabilidade do direito. Então, o CPC na Câmara, o artigo 301 do texto projetado na Câmara, uniformiza esses requisitos e, a partir de agora, se exige a probabilidade do direito e, claro, o perigo na demora. Mas a gente sempre teve uma discussão muito forte de que, para tutela cautelar, para conceder a tutela cautelar, a gente precisaria de ter, para conceder a tutela cautelar, um direito mais tênue, um direito que seria menos aparente, menos evidente. Na tutela antecipada, nessa qualificação clássica, na tutela antecipada nós teríamos um direito que precisava ser mais forte, um direito que tivesse uma qualificação maior. Se havia essa separação doutrinária, essa clara distinção na prática não era tão percebida. Não era fácil você distinguir o que é tutela cautelar do que é tutela antecipada do ponto de vista dos requisitos. A gente sabe que há um traço marcante. A tutela cautelar não é feita para satisfazer. A tutela antecipada era exatamente feita para satisfazer o direito do autor, o direito que tem desde já, seja no início, seja no meio, ou seja no final do processo. Então, essa tutela cautelar, ela estava com a finalidade que nós sabíamos que não era de satisfazer, era uma finalidade tão somente de assegurar. Essa distinção no texto da Câmara, ela é mantida. O direito, aí a tutela antecipada, a clássica distinção que nós víamos, e a gente observava isso sempre, tutela antecipada era o oposto de tutela cautelar. Na verdade, pelo texto aprovado na Câmara, tutela antecipada é um gênero
do qual são espécies a tutela cautelar e a tutela satisfativa. Então, o contrário, quando o juiz não prestar tutela cautelar, o juiz vai prestar tutela satisfativa. Antecipadas são as duas. O Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é um fórum aberto para todos os processualistas, inclusive, tornou isso enunciado, dizendo expressamente no enunciado 134 que a tutela, o artigo 301 do texto projetado na Câmara, uniformiza os requisitos e, portanto, para conceder tanto a tutela satisfativa quanto a tutela cautelar, nós passamos a exigir tão somente a probabilidade do direito e não mais aquela separação de verossimilhança e de fumaça do bom direito, aquela separação estrita. Vamos, no artigo 295 da Câmara, a tutela antecipada está disciplinada e há uma diferença entre o texto do Senado e o texto da Câmara. A tutela antecipada está disciplinada no texto da Câmara, do artigo 295 ao artigo 312. Já a tutela no Senado começa no artigo 268. E o Senado tem, na Câmara há um livro com o nome tutela antecipada. Na Câmara há um livro com o nome tutela antecipada, começando no artigo 295. No Senado, me parece que a separação entre tutela de urgência e tutela da evidência exposta no caput e no parágrafo do artigo 268, me parecem que são mais rigorosas do ponto de vista técnico, jurídico mesmo. O fato é que agora, no CPC, nós iremos falar de tutela da urgência e de tutela da evidência, como já foi falado aqui por diversos palestrantes. A grande sacada dessa separação é que com a tutela da evidência era algo que até já era discutido à luz do 273 atual do CPC, quando você tinha um direito evidente, o juiz ficava sempre, o direito evidente não traz a exigência do perigo na demora, que está no caput do 273. Mas o novo CPC, o texto projetado na Câmara, tem o mérito de dizer expressamente no artigo 306 que a tutela da evidência dispensa a verificação do perigo na demora. Porque o perigo na demora, a situação onde a urgência for preponderante, o perigo na demora passa a ser verificado na tutela de urgência. Tem um livro de um professor da PUC, com mestrado na PUC, o professor Eduardo José Fonseca da Costa, O Direito Vivo das Liminares, que é um livro brilhante, eu recomendo fortemente para quem quiser entender essa matéria e compreender como isso é feito na prática. O livro se chama O Direito Vivo das Liminares. Ele faz essa diferenciação muito boa entre tutela de urgência e tutela da evidência, e é importante quando ele separa essa tutela da evidência, porque ele cria alguns graus de evidência. Então ele considera algumas situações em que a evidência é tão forte, a evidência é tão gritante, em que ele e não há urgência, em que ele chama de tutela da evidência extremada pura. É uma situação de tanta evidência em que a urgência seria dispensada. O livro do professor Eduardo José da Fonseca Costa é até prévio ao novo CPC, mas as lições lá passadas são muito importantes, são muito interessantes da gente compreender. Então, eu vou tratar aqui de algumas regras que são comuns à tutela antecipada anterior e são comuns à tutela antecipada hoje, para depois a gente falar de assuntos bem mais polêmicos, assuntos que... Vou inclusive olhar o tempo aqui. Assuntos bem mais polêmicos, assuntos que trazem uma novidade efetiva. Então, o novo texto, tanto o texto da Câmara quanto do Senado, o texto do Senado de forma diferente, o texto da Câmara continua trazendo a responsabilização objetiva daquele que tem uma tutela antecipada deferida em seu favor. A responsabilização objetiva, ela traz um problema sério no caso da concessão das tutelas antecipadas de ofício. Há uma discussão muito séria de que se concede ou não, se é possível ou não conceder tutela antecipada de ofício. No âmbito do direito previdenciário, por exemplo, a jurisprudência vem pacificando de que é possível porque há um interesse superior da parte diante de um direito fundamental da Seguridade Social de ter a tutela antecipada deferida de ofício. O fato é que o texto do Senado previa expressamente, o texto do projeto aprovado no Senado, previa expressamente a possibilidade de, em casos excepcionais, ser concedida determinada medida de urgência de ofício. O texto do Senado trazia essa previsão. Na Câmara, por sua vez, não consta a previsão de que há possibilidade de concessão de tutela de urgência de ofício. O texto que estava no Senado foi integralmente retirado na Câmara
e a gente vai ver agora com o texto que virá no Senado, se essa disposição volta ou não. O fato é que a concessão de tutela de urgência de ofício, ela passa na Câmara a ser uma excepcionalidade mesmo. E aí tem uma solução proposta pelo professor Daniel Mitidieri, que é muito interessante, é que se o juiz se deparar com situações em que seria o caso de conceder tutela antecipada de ofício, o mais razoável é fazer a intimação da parte, é consultar a parte, até pelo dever de consulta, até pelo princípio da cooperação, tão bem exposto pelo professor Lúcio Grassi. É muito necessário que se faça essa intimação para que na tutela, na concessão de eventual tutela de ofício, se nós temos responsabilidade objetiva, suponha que o juiz concede uma tutela sem ter pedido da parte. A responsabilidade é objetiva. Essa tutela é posteriormente revogada, ou o pedido no final é julgado improcedente. Quem seria o responsável pela concessão de uma decisão provisória depois cassada? O mais razoável é que a parte, ou o réu, em hipóteses excepcionais, podendo fruir de uma tutela antecipada, é que a parte que vai ter o benefício da tutela seja previamente intimada e nesta intimação faça o requerimento, formule o requerimento, até porque a parte pode dizer, não, eu espero a sentença, diante do risco de ter uma tutela antecipada de ofício, depois corrigida ao final. É fundamental, e essa discussão vai permanecer nos mesmos modos que nós temos hoje. A discussão da tutela antecipada de ofício permanece nos mesmos modos que nós temos hoje. Não permaneceria, ou não permanecerá, se nós voltarmos o texto do Senado. Porque o texto do Senado expressamente previa que, em hipóteses excepcionais, poderá haver a concessão de tutelas antecipadas de ofício. Repetindo, aliás, praticamente o texto do artigo 797, se não repetindo o texto com exatidão, mas repetindo a inspiração do que nós temos hoje no 797, com a previsão do Poder Geral de Cautela. E é outra coisa fundamental. O novo texto do CPC, tanto no Senado quanto na Câmara, as duas legislações asseguram a manutenção do Poder Geral de Cautela. E quando a gente vai falar de Poder Geral de Cautela, eu acho muito interessante lembrar da lição do professor Cássio Scarpinella Bueno, de falar não somente de poder, mas falar de dever-poder. A ideia de dever-poder pode parecer tautológica ou pode parecer óbvia, mas ela é importante para que a gente traga a ideia de que o juiz não tem uma faculdade de conceder uma tutela diante de todos os requisitos preenchidos. O juiz tem também o dever de conceder essa tutela se estiverem preenchidos todos os requisitos para a sua concessão. Isso é fundamental no Estado Democrático de Direito, para que a gente configure o papel do juiz não como mero figurante, como mero observador da atuação das partes, mas que, encontrando a situação de urgência preenchida, que ele possa conceder essa tutela. Então está mantido no texto do novo CPC, e aí nós já sabemos que será lei, porque estava no Senado, foi mantida na Câmara e volta para o Senado já certo, está mantido o Poder Geral de Cautela. Mantido sob nova roupagem, mas integralmente mantido. Há nessa mesma linha que nós falamos aqui, e sustentado pelo artigo 299 do projeto, obrigatoriamente o dever de fundamentação das decisões. Isso é essencial. Para conceder a tutela ou para negar a tutela, o juiz terá que se debruçar especificamente sobre cada fundamento lançado pela parte, sob pena da decisão, ferir o artigo 499 do texto projetado, como foi falado aqui. O dever de fundamentação também é possível se extrair do texto da Câmara e do texto do Senado. A decisão, mesmo fundada em cognição sumária, exige fundamentação, para que a gente evite decisão do tipo estão presentes os requisitos ou estão ausentes os requisitos e por isso eu defiro ou por isso eu nego. É essencial que o juiz desça para as provas e possa fazer essa verificação parte por parte, paulatina, e faça uma decisão devidamente fundamentada. Gente, talvez uma grande novidade que há nesse novo código seja o artigo 304 e 305 do texto projetado na Câmara, que é a chamada possibilidade de tutela satisfativa autônoma. A partir do texto projetado na Câmara, não há mais obrigatoriedade de, se você tiver a possibilidade se você tiver um pedido de urgência, onde a urgência for contemporânea ao ajuizamento da ação, onde a urgência, onde estiver, basta ao autor expor sumariamente a lide, fazendo mera referência ao pedido final, e aí ele não vai precisar
formular um pedido final de tutela de urgência. O pedido se limita à concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 304 do texto projetado na Câmara. Esse dispositivo não tem correspondente no Senado Federal. Esse dispositivo foi inserido na Câmara. O que encontra correspondente no Senado Federal é a possibilidade de estabilização da tutela de urgência quando concedida. Então, se concedida a decisão de tutela de urgência, nos termos do artigo 304, o autor será intimado para aditar o seu pedido em 15 dias ou em prazo maior que o juiz fixar. Se o autor não aditar esse pedido, o parágrafo 2º do 304 é claro, o processo será extinto sem resolução do mérito. Mas o 305 diz o seguinte, que se a decisão proferida que concedeu a tutela de urgência, se essa decisão não for impugnada por agravo de instrumento, e o texto da Câmara diz claramente que o recurso será de agravo de instrumento, se não houver a impugnação pelo agravo de instrumento da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência autônoma sem pedido final, essa decisão torna-se estável. Essa decisão, o processo não precisa continuar. Tanto é que o parágrafo 1º do artigo 305 diz que, concedida a decisão favorável, portanto, e não havendo impugnação, o processo será extinto. Extinção que, me parece, o texto não disse sem ou com resolução do mérito, mas extinção que me parece que guarda o mérito, seria uma extinção com resolução do mérito. De qualquer forma, mesmo depois de concedida essa tutela, as partes podem intentar, no prazo de 2 anos, uma ação para modificar, para reformar, para revogar essa decisão. Essa ação no prazo de 2 anos cabe tanto ao autor quanto ao réu. A ideia de um processo, e por que eu usei o termo inicial de tutela satisfativa autônoma? Não é por acaso. A ideia de tutela satisfativa autônoma, de processo sumário não cautelar, é encontrada já na doutrina do professor Ovídio Batista, então ela não é uma novidade. Ela é encontrada e é feita referência expressa no livro do professor Kazuo Watanabe, Cognição no Processo Civil. O processo sumário, que o professor Kazuo denomina, de processo sumário não cautelar. É um processo que tem todos os requisitos da cognição sumária, é um processo concedido com cognição superficial e que não tem função cautelar. E aí, esse projeto que hoje está aqui no CPC, essa ideia de estabilização da tutela de urgência, esse é o nome que é dado, esse projeto já foi objeto de outro projeto anterior, o projeto de lei 186, de 2005, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Foi uma proposta aprovada, uma proposta enviada pela professora Ada Pellegrini Grinover, professor José Roberto Santos Bedac, Luiz Guilherme Marinoni e exatamente Kazuo Watanabe. O curioso é que nessa proposta, a professora Ada faz expressa referência às legislações italianas e francesas, que prevêem a legislação francesa e a legislação italiana. A legislação italiana começou isso no direito societário, essa possibilidade de uma tutela de urgência que fosse um processo sumário e que não tivesse necessidade obrigatória de um processo autônomo. Qual é a grande ideia desse artigo 304 e 305? É que o pedido, se o caso e se o desejo da parte for só de tutela de urgência, o pedido pode parar por aí mesmo. Não há obrigatoriedade de termos um processo principal. Isso já existe na França e isso já existe na Itália. E é curioso que a gente vai olhar para isso como se fosse uma grande novidade, mas tem um texto do professor Jorge Peirano, de 2003, sobre as medidas autossatisfativas na Argentina. E por sugestão desse professor, que debate esse assunto há muito tempo, portanto o Brasil vai começar a debater esse assunto de forma atrasada, o texto do professor Jorge Peirano, lá de 2003, já tratava das medidas autossatisfativas. Medidas que poderiam ser concedidas e que dispensam o ajuizamento de um processo principal, dispensam o manejo de um processo principal. Tanto é verdade que na província de Corrientes, na Argentina, desde 2005, os artigos 785 a 790 do Código da província de Corrientes, na Argentina, já prevê a possibilidade de concessão dessa medida autossatisfativa. Não estou a dizer que a medida autossatisfativa da Argentina é a nossa e que o referré profissional do direito francês é o nosso, mas há inspiração. E é curioso que lá no parágrafo 5º do nosso texto projetado na Câmara, há previsão expressa de que depois de 2 anos, o direito de rever aquela decisão do caput que concedeu a tutela antecipada de urgência
em favor da parte, depois de 2 anos esse direito será extinto. Então, depois de 2 anos, não poderá ser modificada aquela decisão originária, que concedeu a tutela antecipada de urgência. A mim me parece, e posso estar equivocado, tive uma discussão, um debate já no grupo e com o professor Cássio, isso seria uma hipótese clara, eu creio que o professor Leonardo Carneiro da Cunha concorda com isso, seria uma hipótese clara de coisa julgada material, diante de decisão fundada em cognição sumária. Pode parecer uma aberração, mas não me parece. A coisa julgada, para mim, o fundamental para que a gente tenha coisa julgada, a gente tem que observar 2 requisitos: conteúdo da decisão e vontade do legislador. Não é possível que a gente analise a coisa julgada desapegado da vontade do legislador. A vontade do legislador é determinante para isso. Tanto é que no projeto enviado pela professora Ada, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o projeto que foi enviado lá e foi arquivado em 2007, até porque a proposta foi acolhida nos textos projetados, havia a previsão expressa de acrescentar um artigo 273b, parágrafo 2º do 273b, e havia a previsão expressa de coisa julgada, de formação de coisa julgada. O fato é que no Senado, o texto aprovado no Senado, no artigo 284, parágrafo 2º, dizia expressamente que essa decisão de urgência, essa decisão proferida, não faria coisa julgada. Essa decisão antecedente não faria coisa julgada. A Câmara silenciou a respeito. A Câmara não se manifestou quanto a essa decisão. Há notícia de que no âmbito do Senado Federal agora, essa tutela antecipada vai mudar de nome, e essa tutela antecipada passaria a se chamar tutela provisória, sai o vocábulo antecipado e passa a ser provisória, e de que essa dúvida, se haveria ou não coisa julgada, seria resolvido por meio da inserção de um eventual parágrafo 6º, ou da modificação do parágrafo 5º. A gente vai saber quando for apresentado o relatório do senador Vitaldo Rego. O fato é que hoje, como o texto está projetado, me parece que haverá a possibilidade de coisa julgada. E não é um absurdo que eu estou falando. Porque nem toda imutabilidade de decisão é coisa julgada. Nós temos coisa julgada material, coisa julgada formal, e nós temos as preclusões. Mas imutabilidade, conteúdo que torna imutável, decisão que torna imutável o conteúdo da sentença e que tem eficácia para outros processos, isso me parece ser a configuração que o direito brasileiro dá à coisa julgada. Configuração que pode ser modificada. O professor Luiz Eduardo Mourão, num livro brilhante sobre coisa julgada, foi a dissertação de mestrado dele apresentada na PUC, sob a orientação do professor Donaldo Armelin, no seu livro Coisa Julgada, ele nos traz a notícia, por exemplo, que na Noruega certas decisões não fazem coisa julgada. Isso é uma opção do legislador. Isso é uma opção aqui no Brasil, a coisa julgada é um direito fundamental, cláusula pétrea, imodificável, não pode ser objeto nem de emenda tendente a abolir pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Mas a configuração que é dada à coisa julgada, me parece que há essa abertura na legislação. E o texto da Câmara, nos moldes em que está lançado, permitindo um pedido, uma decisão de mérito, permitindo uma decisão de mérito, e decisão de mérito que tem um conteúdo que depois de 2 anos não pode ser revista, me parece que foi julgada. Essa possibilidade de estabilização da tutela da urgência, como eu venho dizendo, não é novidade no direito estrangeiro e já vem sendo discutida no Brasil. Tem uma coleção de 2010, coordenada em homenagem ao professor Ovídio Batista, em que a estabilização da tutela de urgência ela é um dado muito discutido, muito discutido. E por que a gente tem esse problema com decisão fundada em cognição sumária fazer coisa julgada ou se tornar permanente? Exatamente pelo nosso mito de que a certeza no processo só é adquirida pela cognição exauriente. Agora, é preciso avançar, tinha muita coisa para falar ainda da tutela de urgência, mas a gente precisa tratar da tutela da evidência. A tutela da evidência, como está configurada no artigo 306 do Código de Processo Civil, e como eu já disse, que dispensa a verificação do perigo na demora, ela sofreu uma forte influência, apesar de, torno a dizer, não ser o pai da doutrina, porque o direito brasileiro já discutia isso, da monografia escrita pelo professor Luiz Fux, pelo ministro Luiz Fux, em 1993. Foi a sua monografia de titularização na UERJ. Tutela da segurança e tutela da evidência.
E Luiz Fux, lá na tutela da evidência dele, ele diz que direito evidente é aquele direito muito próximo do direito líquido e certo do mandado de segurança. Tanto é que, para Luiz Fux, naquele livro dele, a tutela da evidência seria exata. O projeto do Senado pareceu acolher essa proposta do ministro Luiz Fux. A Câmara não. Sabe aquela hipótese do 273, parágrafo 6º, de julgamento de parcela incontroversa do pedido? Aquela hipótese do 273, parágrafo 6º, foi realocada para o 363. Então, o julgamento de parcela incontroversa do pedido não é mais uma hipótese de tutela antecipada. O julgamento de parcela incontroversa do pedido vai para o 363 como uma hipótese de julgamento parcial do mérito. E a decisão, que era uma grande polêmica, o 363 também resolve, a decisão é impugnável via agravo de instrumento. Mas agora nós temos certeza, é uma decisão que resolve totalmente o mérito, total ou parcialmente o mérito, a depender do seu conteúdo. A tutela da evidência, restaram 3 hipóteses para a tutela da evidência. A primeira, do inciso 1º do artigo 306, do 306, é a de defesa inconsistente. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Na hipótese de abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, por óbvio, a decisão não pode ser concedida liminarmente, até porque, para abusar da defesa, você tem que se defender. Então, a decisão do inciso 1º não pode ser concedida liminarmente. Não que eu concorde exatamente com isso, porque, para mim, o abuso de direito de defesa pode ser, e há quem sustente isso, o professor Cássio é um grande exemplo, o abuso de direito de defesa pode se configurar até pré-processualmente. Você pode ter um abuso de direito de defesa, imagine uma parte que deve X a outra, e a parte tenta todos os meios extrajudiciais de cobrança, todos os meios previstos contratualmente, e a parte devedora sempre se furta a cumprir a obrigação. Isso me parece ser um abuso de defesa. De qualquer forma, é uma doutrina ainda minoritária e que não sei se vai conseguir se encaixar no inciso 1º. A hipótese do inciso 2º é quando houver prova documental e houver decisão fundada, decisão de julgamento repetitivo ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese, me permitam dizer, ela é o que configura o mais alto grau de evidência. Veja que nós teremos prova documental somado com julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aí a gente vai fazer uma breve digressão para ir para o artigo 1073 da Câmara. O artigo 1073 faz remissão, e aí quem atua com a Fazenda Pública, os membros da AGU, os colegas da AGU que aqui estão, os juízes de Fazenda Pública, o artigo 1073 diz que aplicam-se à tutela antecipada as vedações previstas na Lei 8437, artigo 1º a 4º, e na Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança. O artigo 1073 e 2 do Código, 1072. O artigo 1072 do Código faz essa referência às leis 12.016 e 8437 do projeto aprovado na Câmara. A minha pergunta é, essas vedações de tutela contra a Fazenda Pública atingem tanto a tutela de urgência quanto a tutela da evidência? Me parece que não. Me parece que a vedação do 1072, ela se direciona especificamente à tutela da urgência. Aí faz todo sentido ser mantido todo aquele arcabouço defensivo da Fazenda Pública. Lei 9494, Lei 8437, Lei 12.016. Aí faz todo sentido manter esse arcabouço defensivo. Não é o caso, entretanto, da tutela da evidência. Há um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, por exemplo, que configura que a Fazenda Pública faz defesa, produz defesa protelatória quando se defende em sentido contrário à súmula administrativa do órgão. Isso é muito comum na AGU. Você tem a súmula 32 dispondo que é cabível auxílio-doença em tal situação. E aí, será que é possível a Fazenda Pública, numa demanda em que, diante dessa súmula, havendo prova fundamental, será que é possível a Fazenda Pública se colocar diante de um direito tão evidente? Eu escrevi um artigo recente, tentando fazer uma análise, ligando essa tutela da evidência ao princípio do amplo acesso à jurisdição. Eu tentei dar um conteúdo mínimo ao princípio do amplo acesso à jurisdição, de tal forma que ele não poderia ser reduzido. E usei também a doutrina de Pontes de Miranda, para justificar que mesmo à luz do modelo de incidência de Pontes de Miranda, que Pontes de Miranda previa uma incidência jurídica automática e infalível,
a incidência para Pontes de Miranda seria um modelo praticamente de uma prancha de impressão. E mesmo à luz desse modelo mais rígido, me parece que a tutela da evidência, que as vedações da 12.016 e que as vedações da 8437 não se aplicarão à fazenda pública quando se tratar de hipótese de tutela da evidência. Se nós estivéssemos diante do texto do Senado, que o texto do Senado não tem um livro com o nome tutela antecipada, o texto do Senado já começa a tratar de tutela da urgência e tutela da evidência. Se nós estivéssemos diante do texto do Senado, era possível fazer essa diferenciação mais clara. O artigo 1072, me parece que deveria dizer, aplicam-se as vedações da lei 12.016 e da lei 8437 aos casos de tutela de urgência, quando houver perigo na demora e probabilidade do direito. Nesses casos, há sentido em ter a vedação para a fazenda pública. Mas diante do direito evidente, e aquele direito, como disse o ministro Luiz Fux, que é próximo ao mandado de segurança, se há um direito que traz um grau de fortaleza tão intenso, que se aproxima da liquidez e da certeza, para o ministro Luiz Fux, esse direito é digno de tutela antecipada, e há uma diferença nítida. Para Luiz Fux, essa tutela da evidência seria prestada mediante cognição exauriente, portanto, uma decisão que formaria coisa julgada tranquilamente. O Código não abrigou essa hipótese. O Código trata a tutela da evidência como uma hipótese de tutela antecipada e tutela antecipada fundada em cognição sumária. Portanto, haverá contestação, haverá sentença e essa tutela pode ser, inclusive, revogada, porque o precedente pode ser objeto de distinção, ele pode ser objeto de superação, e aí se demonstra que o direito que a parte dizia é evidente, não é tão evidente assim. Nos casos contra a fazenda pública, esse artigo 1072 me parece que deve ser interpretado com essa restrição, de que se aplica à fazenda pública, aplicam-se todas aquelas vedações no que disser respeito à tutela da urgência. Quando estivermos diante de tutela da evidência, diferentemente, poderá haver a concessão da tutela antecipada. Então, gente, fica essa reflexão quanto a essa questão da coisa julgada. A estabilização das decisões é algo extremamente moderno para o direito brasileiro. Eu enviei 2 artigos para o pessoal da SMAP, que tratam exatamente disso, de estabilização de tutela de urgência e coisa julgada, e do cabimento de tutela da evidência contra a fazenda pública. Eu espero que tenha sido repassado, senão eu vou pedir que sejam repassados depois. Mas, em linhas gerais, a tutela antecipada traz agora essas novidades no novo CPC. Termino com o que comecei dizendo, agradecendo pela oportunidade imensa de estar aqui com vocês todos. Esse tema era muito longo, cabia falar mais, mas infelizmente nós temos que cumprir o horário. E para fazer um convite para que vocês fiquem para a tarde, à tarde nós teremos a palestra do Lucas Burilho de Macedo sobre direito probatório. Depois de direito probatório, o amigo Fábio falará de precedentes, uma coisa muito importante. Leonardo Cunha e Araquém encerrarão o nosso curso. Leonardo Cunha falará de incidente de resolução de demandas repetitivas e o professor Araquém de Assis de sentença e coisa julgada. Então é um tema absolutamente interessante. A gente pede que todos vocês, sem atropelar o presidente, mas que todos vocês voltem e estejam aqui para a nossa palestra final e que a gente atente firmemente para o tempo, para que volte 2 horas e consiga fazer o professor Araquém falar de 17 horas. Espero que com auditório cheio, com auditório preenchido, e quem quiser depois discutir tutela antecipada é um tema que me interessa. Eu estou estudando exatamente isso no mestrado, é o objeto do meu estudo no mestrado. Quem quiser discutir para ver os artigos, para ler os artigos, para discordar, para dizer que não é assim, para trazer uma orientação nova, estamos à disposição. Muitíssimo obrigado e boa tarde, bom congresso a todos. Bom, queria agradecer então a palestra do professor Antônio de Moura Cavalcante Neto. Trouxe um tema que todos nós nos deparamos diariamente e que, pelo visto, vai sofrer diversas modificações no novo CPC. Para não perdermos mais tempo, vou passar a palavra ao próximo palestrante.